Então, o que que acontece? É muito importante que você busque seu médico alergista, e converse com ele para que ele possa lhe indicar o exame correto e ver se não haveria essa possibilidade de você estar desenvolvendo alergia ao componente do trigo, ômega 5 gliadina, que é um componente justamente que é ativado após o aumento do nosso metabolismo. E quando a gente aumenta o metabolismo, uma das situações é a atividade física. Existem casos também de infecções, por exemplo, o paciente desenvolve uma infecção viral, bacteriana, alguma coisa desse tipo, aumenta o metabolismo daquele paciente, esse componente do trigo ele é ativado, então há justamente o extravasamento dessas substâncias vasoativas, como a histamina, e, consequentemente, uma reação alérgica que muitas das vezes pode ser moderada e até grave. Pode levar a angioedema, pode levar a edema do lábio, pode levar a edema da glote, pode levar a edema da pálpebra e pode fazer com que o paciente, então, desenvolva uma reação que a gente chama anafilaxia pós-exercício. Tá bom? Então, boa parte das anafilaxias pós-exercício estão envolvidas com a ômega 5 gliadina. Muito bem, muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que pergunta o seguinte: doutor, eu sempre achei que a alergia a animais de estimação era por causa do pelo. É verdade isso? Porque alguns animais parecem causar mais alergia do que outros. Então, isso aqui realmente é uma dúvida muito comum. É importante nós esclarecermos, porque existe uma crença popular que animais de estimação causam primariamente alergia por causa do pelo. O pelo verdadeiramente ele pode atuar, né, como um transportador de alérgenos. O pelo ele é rico em queratina. A queratina, ela bem da verdade é o alimento para o ácaro. Então, quanto mais pelo você tiver no alimento, mais alimento você vai ter para o ácaro e mais ele vai se multiplicar, causando então alergias respiratórias. A gente sabe que o ácaro no Brasil é um dos principais causadores de processos alérgicos respiratórios, mas existem, por assim dizer, outros tipos de alérgenos, como fezes, como a urina, como a própria saliva do gato, que de certa forma podem levar a essa situação. E esses alérgenos também, eles variam de acordo com a raça do gato, né? A raça do gato, do cachorro, do animal. Então, existem determinadas raças que são mais alergênicas, que causam mais alergia, e outras que são menos alergênicas, tá bom? É importante também entender que, em alguns casos, a castração do animal ela pode diminuir o processo alérgico, tá? do dono. Então, existe essa possibilidade de, quando você castra o animal, você acaba diminuindo a produção de determinadas substâncias, determinados alérgicos, até porque existe uma menor influência dos hormônios no corpo do gato, e isso leva, então, a uma diminuição da alergia no ser humano. Mas essa questão de castração de animal, eu sei que boa parte dos veterinários gostam de castrar o animal, porque dizem que faz bem para a saúde do animal, mas é um pouco controverso. Existem outros veterinários que dizem que não é bem assim. Eu sei que eu não castrei nenhum dos meus bichos, tá? Todos eles viveram muito. Meus cachorros todos viveram com 17, 18 anos de idade, sem precisar castrá-los. Eu só fiz uma castração agora de uma cachorrinha recente, porque ela estava tendo muito sangramento. Então, realmente, a gente precisou fazer isso. Mas a maioria eu não castrei e não tive nenhum resultado negativo em relação a isso não, tá? Mas eu não sou veterinário, então é importante sempre você consultar seu veterinário e entender que existem vertentes, né? Existe uma vertente da veterinária que diz que é bom castrar, outra vertente que é bom não castrar. Em relação ao ser humano, eu sei falar bem, né? Ou seja, castração do ser humano, retirada do hormônio do ser humano faz mal. Então você, de certa forma, acha que os problemas de câncer no ser humano são por causa dos hormônios? Não, são por causa dos hormônios errados. Então, por exemplo, um homem, dizem que o câncer da próstata é alimentada pela testosterona. E a gente sabe hoje que existem vários artigos publicados já mostrando que não é bem assim, e sim a testosterona transformada pelas aromatases no tecido adiposo, que são transformadas em estrogênios, dentre elas a estrona. Então, o estrogênio é que teria sim o efeito negativo no homem, porque quanto maior o volume abdominal, maior a produção de uma substância que transforma a testosterona em estrogênio, chamado aromatase, e essa aromatase, então, com esse excesso de estrogênio, vai fazer com que o homem desenvolva mais câncer, dentre eles o câncer de próstata. Isso é uma tese, é uma teoria e algo que está se solidificando com o passar do tempo, e eu acredito bem nisso. Eu acredito que a castração
hormonal, tanto em homens quanto mulher, não faz bem, né? Sempre utilizando, sempre realmente dando foco ao hormônio do próprio paciente, não a suplementação com hormônio sintético. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Meu médico pediu um exame chamado Imunocap Isaac para investigar a minha alergia a camarão, mas o resultado deu negativo. Ele disse que eu não tenho alergia, mas eu juro que passo mal quando como. O que pode estar acontecendo? O exame Imunocap Isaac é um exame bem interessante. É um exame que nos traz uma especificidade e sensibilidade muito altas. É um exame realmente que revolucionou esse período da medicina na área de alergia e imunologia, porque ele nos dá uma certeza maior da sensibilização. É importante nós deixarmos claro que uma coisa é sensibilização, outra é alergia, é doença. Então não é porque você é sensibilizado que você está desenvolvendo a doença. Por isso que, nesse caso, nós precisamos acreditar no seu relato, nós entendemos que você realmente está falando a verdade, que quando você consome alimentos à base de camarão você passa mal, então corroborando aquilo que já é falado já há bastante tempo, que o exame padrão ouro para o diagnóstico de alergias alimentares não é exame de sangue, não é teste alérgico, e sim o teste da provocação, que, bem da verdade, pode chegar na provocação oral, tá? O teste da provocação oral, TPO. Você começa com a provocação na derme do paciente, com um prick test, com um teste intradérmico, e depois, então, você evolui para a provocação oral. Então, esse é o exame mais fidedigno. Só que a provocação oral, ela só pode ser feita, o teste de provocação como um todo, só pode ser feito em unidade hospitalar ou clínicas de alta complexidade, supervisionado por alergista e equipe multidisciplinar, um intensivista e também numa unidade de terapia intensiva. Porque caso o paciente venha desenvolver uma reação alérgica, existe todo o material necessário para que o paciente ele possa se manter vivo. A reação alérgica anafilática é reação grave, a alergia alimentar é coisa séria, coisa grave. A gente não deve subestimar um paciente com alergia alimentar, porque aquele paciente com alergia alimentar agravado o seu quadro clínico muito rapidamente. Então, a nossa indicação é que você sempre busque seu médico alergista e ele possa, então, fazer esse diagnóstico. Agora, só complementando aqui, lembrando que eu falei sobre o Imunocap Isaac, né, sobre o exame de sangue, aí já é específica, utilizando o método imunológico. Bem da verdade, não ver a sensibilização, que nesse caso não viu essa sensibilização, não conseguiu ver essa sensibilização, então não dá para descartar que o paciente tem alergia, porque o exame padrão ouro é teste de provocação oral. Mas eu acabei me perdendo aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Mas valeria, conversando com de fazer um componente do camarão chamado tropomiosi, porque muitas das vezes o que o paciente é alérgico a esse componente do camarão, e quando você dosa a proteína inteira do camarão, você às vezes não consegue fazer o diagnóstico adequado do componente tropomiosina. E esse componente tropomiosina, você pode ser sensibilizado pelo ácaro. O ácaro da nossa casa, ele tem essa mesma proteína do camarão.